Direito administrativo para concurso parece um labirinto? Pois bem, chegou a hora de descomplicar isso de uma vez por todas. A gente vai direto nos fundamentos com uma tática bem simples para que aquela pegadinha clássica da banca nunca mais cause problema. Olha só o nosso plano de hoje, dividido em 5 partes. Primeiro, uma analogia que vai clarear tudo. Depois, a gente vai direto no ponto que mais derruba a galera na prova. Em seguida, a tática para não errar mais. Daí, a gente entende de onde vêm as regras e, para fechar, um resumo para fixar tudo. Tudo pronto? Então vamos nessa. Bom, vamos direto ao ponto. Afinal, o que é esse tal de direito administrativo? Antes de qualquer definição complicada, vamos pensar de um jeito bem mais fácil. Ele nada mais é do que o Manual de Instruções do Estado. Ok, tecnicamente falando, é isso aí. O conjunto de regras que diz como o Estado tem que agir para alcançar o interesse público. E um detalhe que as bancas amam cobrar, a origem dele. Como um ramo do direito mesmo, foi lá na França logo depois da Revolução Francesa. Isso é um marco super importante. E aqui está a analogia para guardar de vez na memória. Pensa no direito administrativo como se fosse o manual do proprietário do Estado. É esse manual que diz quais são as peças, ou seja, os órgãos e os agentes, quais são as regras do jogo e, o mais importante, para que serve toda essa máquina? Para o interesse de todo mundo. Agora, atenção máxima, hein? A gente vai entrar no tópico que, sem brincadeira, é o campeão de erros em prova. A diferença entre as duas maneiras de enxergar a administração pública. A pergunta que resolve tudo é esta. A gente está olhando para quem está em campo ou para o que está acontecendo no jogo. Entender essa diferença é o segredo para dominar o assunto. E a resposta para essa pergunta divide o tema em 2 lados. De um, o sentido formal, que também pode ser chamado de orgânico, foca no quem. Do outro, o sentido material, ou funcional, que foca no o quê. Um olha para a estrutura, o outro olha para a ação. Simples assim. Vamos detalhar um pouquinho mais. No sentido formal ou orgânico, a gente olha para quem é a administração, os órgãos, as entidades, os agentes. Por exemplo, a Polícia Federal ou o INSS. Já no sentido material ou funcional, a gente muda o foco para o que eles estão fazendo, a atividade em si, como fiscalizar o trânsito ou emitir um passaporte. Ok, a diferença está clara, certo? Então agora vamos para o pulo do gato, a tática para desmontar as armadilhas que as bancas montam com esses 2 conceitos. A pegadinha número 1, a mais clássica, é o erro da inversão. A banca simplesmente descreve o conjunto de órgãos e diz que isso é sentido material. Ou então descreve uma atividade e chama de sentido formal. É uma troca boba, mas que derruba muita gente. Para não cair nessa, tem um macete que não falha. Para o sentido formal, que também é chamado de orgânico, a palavra-chave é órgão. Pensa só, orgânico, órgão. Fechou. Aqui a gente está falando da estrutura, do esqueleto. E para o outro lado, a lógica é a mesma. Para o sentido material, que também chamam de funcional, a palavra-chave é função. Funcional. Função. Pronto. Aqui o foco é na atividade, na ação que está rolando. Fácil, né? Com essa tática no bolso, a gente está quase lá. Só falta entender uma coisa. De onde vêm as regras desse jogo todo? Quais são as fontes que dizem o que a administração pode ou não pode fazer? Pensa numa pirâmide. Lá no topo, mandando em tudo, está a lei. E quando a gente fala lei, é no sentido amplo, incluindo a Constituição, claro. Abaixo dela, vêm as outras, as fontes secundárias. A jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, a doutrina, que é o que os estudiosos dizem, e os costumes, que são as práticas que de tão repetidas viram regra. Missão quase cumprida. Vamos agora amarrar tudo num resumo tático bem rápido para esses pontos-chave ficarem gravados de vez. Então vamos lá. O que é essencial lembrar? Primeiro, direito administrativo é um manual de instruções do Estado. Segundo, a grande pegadinha é a diferença entre quem compõe a estrutura, que é o sentido formal, e o que essa estrutura faz, o sentido material. Terceiro, o macete de ouro. Orgânico lembra órgão, funcional lembra função. E por último, a lei é a chefe de tudo, a fonte principal. Viu só? Com a estratégia certa, uma questão que parecia um bicho de 7 cabeças fica muito mais simples. Com esse conhecimento em mãos, a pergunta que fica é: agora que essa armadilha foi neutralizada, qual outra pegadinha de concurso ainda é um desafio? Fica aí a reflexão.